Olá pessoal, eu sou o professor Vanderlei e nós vamos dar continuidade aqui ao capítulo 4, fazendo todos os exercícios referentes a essa parte de análise de esforços da estrutura e verificações preliminares. A gente vai começar então fazendo os exemplos referente à determinação do coeficiente alfa, tá bom? O coeficiente alfa, lembrando, é um termômetro, né, para análise das estruturas, no caso, quando essas estruturas estão submetidas a esforços horizontais. Então, aqui eu vou fazer com vocês um exemplo bem simples. Peguei um edifício de benchmark aqui e a partir desse edifício de benchmark eu quero calcular o coeficiente alfa, tá? Para vocês que estão replicando esse exercício aí em casa, é necessário que vocês aprendam a empregar o F2. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link para vocês baixarem o F2 e então poderem fazer as continhas aí do pórtico plano que a gente utiliza como exemplo, tá bom? Então, o exercício é basicamente, eu dou uma planta baixa e a partir dessa planta baixa aqui a gente quer determinar o coeficiente alfa utilizando a metodologia de associação de pórticos planos, tá bom? Então, aqui estão alguns dados, corte e planta baixa, né? No caso, planta baixa de forma, a planta de forma, né? Então, é um edifício de 4 pavimentos, tá? FCK 20 MPa e eu estou colocando uma ação, pessoal, vertical total de 10 kN por metro. Lembra lá no capítulo 3 a gente fala um pouco lá na parte de pré-dimensionamento de pilares, mais ou menos quanto que você pode estabelecer aí para fazer esse pré-dimensionamento. Como aqui é um exemplo de benchmark, a gente vai colocar 10 kN por metro quadrado aí para fazer os cálculos, né? Os pilares de canto eles têm dimensão 20 por 20 e os pilares de extremidade 20 por 40. E todas as vigas têm 12 por 40. Por que você precisa dessas informações? Na hora que você estiver montando no F2, você precisa empregar essa geometria lá no software, né? Como uma geometria, né? Então, você vai precisar disso. Para determinar o coeficiente alfa, a gente começa primeiro estabelecendo as propriedades do concreto. E no caso aqui, nós vamos calcular então o módulo tangente. Esse módulo é dado lá na tabela, pessoal, 8.1. Só que aqui eu estou fazendo o cálculo rigoroso, tá? Tabela 8.1 da NBR 6118, tá? Vocês podem checar lá que vai ser um valor parecido com isso, né? Então aqui eu utilizei o granito, né? Então alfa é igual a 1, chegou a esse total aqui de aproximadamente 25.1 GPa, tá? E aqui a gente, desculpa, a gente calcula o valor do módulo secante, tá? Partindo da premissa que o concreto ele é de 20 MPa, a gente chega nesse valor aqui de módulo secante de 21.287,37 megapascal ou cerca de 21,3 GPa, tá bom? Então, pessoal, agora o próximo cálculo se faz a partir da criação do modelo de pórtico plano. Como eu disse para vocês, a partir do momento que você vai fazer a análise estrutural de uma edificação em 3 dimensões, ou você faz o modelo completo em 3 dimensões, ou você faz a questão da análise por estrutura plana, visto que viga, contínua, tabela não vai resolver seu problema. Você precisa determinar esforços globais, ou seja, você quer saber esforço em toda a estrutura, né? Então, nós vamos utilizar a metodologia de associação de pórticos, que foi amplamente utilizada aí ao longo da engenharia estrutural para se fazer cálculo de edifícios, né? Então, olha só o que eu estou fazendo aqui. Estou colocando um visualizador aqui nessa direção aqui embaixo, ó, e esse visualizador, ele vai me dividir a estrutura em pórticos ou em associações de pórticos. Então, toda a força de vento ou ação horizontal quer acontecer nesse prédio aqui, porque já que eu estou querendo um termômetro, né? Por isso que a gente fala, ele não vai determinar a intensidade. Isso aqui é um termômetro, né? A partir da geometria da estrutura e da carga vertical. Esse visualizador está aqui na mesma direção que eu estou analisando, por exemplo, um vento. Então, nessas setas azuis aqui, ó, o que eu estou vendo? Eu estou vendo a formação de 3 pórticos. P1, P4, P2, P5, P3, P6. Se eu colocar um visualizador aqui nessa outra direção, consigo ver 2 pórticos, né? E a partir disso que a gente vai montar esses pórticos aí associados, tá? Então, aquela técnica que a gente discute lá no começo do capítulo 4, de como analisar a estrutura, uma das possibilidades é essa associação de pórticos, quando você precisa avaliar a estrutura mediante um esforço horizontal. Então, montando o pórtico da direção vermelha aqui, né, da direção
horizontal, que eu estou riscando aqui para vocês, o que, que a gente encontra? A gente encontra dois pórticos associados por meio de um lintel, né, ou seja, essa barra aqui é uma barra rígida, tá, pessoal? Que a gente dá o nome de lintel, tá bom? Só um minutinho, né? A barra rígida aqui, ou seja, ela tem comportamento de corpo rígido, ela só desloca, ela não absorve esforços, né? Ela só desloca. E aqui, pessoal, a gente tem que colocar o quê? Uma rótula. Para que serve essa rótula na ponta do lintel aqui? Essa rótula ela vai servir para você não transmitir momento de um porte para o outro, porque não é isso que você quer. Você quer transmitir carga horizontal. Você quer saber quanto que o porte desloca aqui nessa extremidade, né? Lógico que no parâmetro alfa, né, nós vamos colocar uma força fictícia, mas lá no gama Z você vai precisar saber exatamente o valor disso, né, para o prédio, né, para o edifício. Então aqui, ó, pessoal, a gente monta essa associação de pórticos, tá? Aqui nesse exemplo eu faço só para essa direção, mas teoricamente você tem que fazer para as duas, né? Uma direção pode ser pior do que a outra no sentido do pior ser mais susceptível a esforços de segunda ordem. Então aqui, ó, tem que tomar esse cuidado na hora até de associar os elementos lá no F-Tool, né? Tem que tomar cuidado para colocar as direções direitinho. Então a gente faz aqui o pórtico e eu sempre gosto de desenhar como está a disposição dos pilares, né? Para saber como que eu vou colocar isso lá no nosso programa, no F-Tool, né? Então, olha só, para fazer o parâmetro alfa-F, eu considero, então, uma força, uma unidade de força, deslocando no topo do edifício. Aqui, o que, que eu quero fazer? Eu quero fazer aquilo que eu expliquei para vocês na teoria. Eu quero representar o meu pórtico através de um pilar equivalente, tá? E essa transformação através do pilar equivalente vai me ajudar a encontrar esse deslocamento delta que eu coloquei aqui e, enfim, achar esse parâmetro alfa. Então, aplicando uma unidade de força, tá? Aí você escolhe quilonewton, meganewton, newton, o jeito que você preferir, desde que lá na hora de cortar as unidades e determinar na hora de jogar na equação, que se faça da forma correta. Se eu não me engano, no exemplo eu coloquei tudo em quilonewton, né? E aí, pessoal, a outra observação importante é o efeito da não linearidade física, tá? Que tem que ser considerado. O que é que eu falo lá da não linearidade física, né? E para vigas, nós vamos pegar a pior situação, que é o quê? Redução da rigidez em 60%, ou seja, multiplica por 0,4. Vocês estão vendo aqui, né? No meu monitor. E para pilares eu reduzo em 20%, ou seja, eu multiplico por 0,8, tá bom? Quando a gente fizer isso aqui, pessoal, a partir desse momento, a sua estrutura vai estar considerando a não linearidade física de acordo com os critérios da 6118. Lembrando que eu, Vanderlei, não gosto, lá na hora de fazer no F-Tool, mexer na inércia, porque a inércia eu pego o tamanho aqui dos pilares certinho, eu consigo definir. Eu jogo esse desconto aonde? No modo de elasticidade, secante, né? Então, pego o valor, já reduzo, como é uma multiplicação aqui, né? E tudo que vai entrar lá na análise matricial, na avaliação dos esforços dessa estrutura, né? Vai ser E vezes I, então isso aqui não vai me atrapalhar, ok? Então, eu faço isso. A partir dessa ponderação, então, eu escolho o meu modelo de pilar equivalente que eu quero representar. Eu aqui escolhi o modelo mais simples, né? Um pilar com a carga na ponta. Ou seja, eu quero que todo o meu prédio seja representado através de um pilar com a carga na ponta. Para que eu faço isso? Para descobrir a rigidez do pilar equivalente ou a rigidez da estrutura, né? Então, eu faço dessa forma. E o que a gente consegue encontrar aqui? Nós conseguimos encontrar lá no F-Tool que o deslocamento no topo da edificação é de 9,67 vezes 10 a menos 4 metros. Então é com isso aí que eu vou utilizar aquela equação que eu mostrei lá no capítulo 4 para vocês, que é o quê? A equação que vai aproximar, né, esse deslocamento. Todo mundo lembra lá da resistência dos materiais, que o deslocamento na ponta de uma barra engastada com a carga normal ao eixo horizontal dessa barra é essa formulazinha aqui, né? Eu só fiz a troca de passar o E vezes I aqui para cima e o delta aqui para baixo, né? Então, eu vou achar quem, pessoal? A rigidez. Por que eu acho a rigidez aqui? Porque lá na fórmula do alfa eu preciso dessa rigidez para achar o parâmetro alfa, né? O Beck e o Koenig proporam, né? E propuseram, e aí isso veio sendo utilizado aqui na NBR 6118, tá?
Então aqui só jogo os parâmetros, né? Metro, a carga foi de fato em quilonewton, eu botei 1 quilonewton, né? Então botei aqui em newton, né? E o deslocamento em metro. Então eu chego nessa rigidez equivalente aqui, lembrando que a unidade da rigidez é força vezes o quê? Dimensão ao quadrado, né? Então eu vou chegar aqui um total de 5,95 vezes 10 a quinta quilonewton metro quadrado. Essa é a minha rigidez equivalente. A partir dessa rigidez equivalente, eu acho o meu parâmetro aqui alfa, né, substituindo nessa equação. A única coisa que eu ainda não tenho é esse valor de NK aqui, ó, que é o quê? É aquela carga total que eu dei lá, só que eu preciso saber a carga total que age nos pilares. Então, isso aqui é força, né? Eu dei uma carga por área, então isso aqui eu vou precisar encontrar. Então, basicamente, o que eu jogo é essa fórmula aqui, ó, carga por área vezes a área do pavimento vezes a quantidade de pavimentos. Porque aonde eu quero saber essa carga? Lá no pilar do térreo, que é o pilar que mais está susceptível a esses efeitos de segunda ordem, né? Ou seja, que é FV vezes delta, né? Então, olha só, pessoal, para me determinar a carga, né, por desse edifício aqui, o que eu faço? Pego a área do edifício, a área completa, né, face externa da planta de forma, e multiplico pela carga total. Como eu sei que esse elemento tem, esse prédiozinho aqui de benchmark tem 6 por 8, e ele tem 4 lajes acima dos pilares do térreo, eu vou chegar numa carga total de 1920, 10 a terceira newtons, né? Ou seja, 1920 quilonewtons. Então, eu consigo determinar o parâmetro alfa de 0,682. E como que funciona esse parâmetro alfa? Se ele é menor que esse valor aqui, ó, para n menor que 3, ou se ele é menor que esse valor aqui, quer dizer que a estrutura é dinofixo. Caso contrário, ela é dinomóvel, né? Como o nosso edifício tem mais que 4 pavimentos, o que a gente faz? A gente utiliza essa fórmula aqui, ó, ou seja, o meu gama 1 é igual a 0,5, o meu alfa gama não, né? O meu alfa 1 é igual a 0,5, o meu alfa calculado é 0,682. Então, como o alfa é maior que o alfa limite, a nossa estrutura é dita como dinomóvel, né? Ou seja, o nosso termômetro aqui mediu que para essa direção horizontal aqui, a estrutura se comporta como nó móvel. Muito provavelmente, os esforços de segunda ordem já são mais relevantes. Qual a quantidade desses esforços de segunda ordem é o que o meu parâmetro gama Z diria se eu tivesse calculado para essa estrutura, tá? Espero que vocês tenham compreendido aí a análise do parâmetro alfa e agora no nosso próximo exercício a gente vai falar sobre o parâmetro gama Z. Abraço, pessoal!